Olá, hoje o programa referencial vai falar sobre unidade na igreja evangélica. Por que tantas denominações? Por que há tantas divisões? Nós vamos tratar deste assunto hoje no programa, que também vai dar dicas interessantes sobre exercício funcional utilizando uma bola. Você pode fazer isso inclusive em casa. E no Espaço Pet, o Dr. Silvio vai falar sobre câncer em cães. Estes e outros assuntos você vai acompanhar agora no programa referencial que já está no ar. Olha, para quem deseja perder peso, aqui vai uma dica interessante para você. Atividade funcional utilizando uma bola. É a nossa dica no quadro Sob Medida de hoje. Acompanhe. Você se lembra da bola? Gente, quem não gostava de brincar assim, ó, com bola quando era criança? Eu adorava. Pois hoje no quadro Sob Medida, a nossa dica vai ser fazer exercício funcional utilizando a bola. É a nossa dica de hoje com o nosso personal Bel Araújo. Vamos lá, acompanhe aí. A bola rodopia nas mãos das meninas. A bola arrepia nos pés dos meninos. A bola rola, a bola pula, pula sem parar. A bola decola, faz curvas pelo ar. Bola redonda, bola girando pra lá e pra cá, indo e voltando. Bola redonda, bola girando pra lá e pra cá, indo e voltando. Pé em pé, de mão em mão, a bola é um ponto de união. Bola redonda, bola girando pra lá e pra cá, indo e voltando. Bola redonda, bola girando pra lá e pra cá, indo e voltando. Olha, gente, eu tô suada aqui de fazer exercícios com bola. Mas vocês viram também que teve alguns exercícios que eu não consegui fazer. Bel, agora tem gente que acha que a bola só pode ser utilizada para alguns exercícios específicos. Mas eu já vi aqui que não, né? Com certeza, ela é trabalhada para todos os grupos musculares. Dá para fazer exercício aeróbico, anaeróbico, trabalho de localizada e muito solto, muita vontade. A bola não tem peso, não causa lesão. Então dá para fazer bastante coisa. Quem tem bola em casa, não pode ser, até aquela bola pequenininha, ela pode ser usada também para fazer alguns exercícios ou não? Ela não dá porque ela não tem não aguenta o peso da pessoa, entendeu? Aquelas bolas comuns não dá. É o futebol, é bola preparada, ela é própria para fazer esse tipo de atividade. Vale a pena, porque daí você perde bastante peso com isso. Quantas calorias em média, assim, numa atividade dessa a gente perde? Dá para perder entre 250 a 300 calorias, dependendo da atividade física que for fazer com a bola. Agora é importante ter um acompanhamento de um educador físico para usar a bola e não fazer isso de uma forma aleatória? Com certeza, a pegada na bola, a movimentação na bola sem ter um treinamento, vai fazer tudo errado. Tem que fazer com o acompanhamento de um personal trainer. E ainda pode causar lesões, né? Com certeza. Pode cair na bola, tem um trabalho de equilíbrio que você vai fazer com a ajuda do profissional. Se não tiver com ele, pode cair, se machucar. Ok, Bel, obrigada pela dica dessa semana. Obrigado a vocês. Semana que vem a gente volta no quadro Sob Medida com mais atividades físicas aí, mostrando para vocês como vocês podem perder peso. Até a próxima semana!
E depois do intervalo, a gente volta para falar sobre câncer em animais e também sobre a redução do IPI. É um instante só, eu não demoro. Não mude de canal. Muita gente não sabe, mas o câncer em animais é mais comum do que se imagina. E este é o assunto com o Dr. Silvio no Espaço Pet de hoje. Acompanhe. Bom, a gente já começa perguntando para o Dr. Silvio quais são, Dr. Silvio, os sinais clínicos que um cão apresenta quando ele está com câncer. Cineia, quando o cão está com câncer, a primeira situação que o proprietário percebe é na questão da sua perda de peso. Tá? Existem vários tipos de câncer, porém a sintomatologia pode ser diferenciada de acordo com cada tipo. Basicamente, o proprietário começa a ficar preocupado quando ele percebe uma diminuição no peso do seu animal de forma repentina. E o diagnóstico é feito de que forma? Bem, Alcineia, o diagnóstico ele pode ser realizado através de biópsia, tá? Raio-X, ultrassonografia ou até mesmo exames de sangue. E o tratamento, Dr. Silvio, nesses casos? O tratamento hoje, a gente utiliza tanto a quimioterapia, radioterapia ou mesmo a questão cirúrgica, que é a incisão do tumor. Bom, eu já ia perguntar, né? Mas eu vou perguntar mesmo assim. A radioterapia, ela também pode ser usada em animais? Pode. A radioterapia ela é menos usada que a químio, tá? Mas a gente tem que lembrar, pessoal, que tanto a químio como a rádio, ela também causa alguns problemas depois de determinado tempo de uso, tá? Esse animal ele tem que ser monitorado semanalmente através de exames de sangue para avaliar se essa medicação está fazendo mais efeito benéfico do que maléfico. Agora não há predileção de sexo, mas algumas raças, elas são mais acometidas do que outras ou não? Certo. Pessoal, algumas raças para a sua formação foram utilizados muito cruzamento entre os familiares. Muito cruzamento de pai com filha, com mãe com filho, e isso levou a uma predisposição a algumas doenças. Existem realmente algumas raças, principalmente raças maiores, tá? As raças maiores elas acometem mais câncer do que as menores. Há alguma forma de se prevenir o câncer em animal? Não, pessoal, não tem como a gente saber isso. A única situação, o mais certo seria um diagnóstico precoce da doença para a gente iniciar um tratamento o mais rápido possível. Para evitar que o dono do animal seja pego de surpresa, o que ele deve fazer? Exames periódicos, o que ele pode fazer? Certo. Além dos exames periódicos, ter muita atenção com o seu cão. Às vezes o cão ele tem uma fratura, mas essa fratura, pessoal, pode ser advinda de um osteossarcoma, que é um câncer ósseo. Então nem sempre porque ele teve um trauma é que ele houve a fratura. O tumor ósseo pode ter causado a fratura e se ele não perceber, esse tumor vai ser realizado metástase e vai ser transportado para todo o resto do corpo. Então, essas foram as dicas aí, viu, gente? Para quem tem um cão que está com câncer, todo cuidado é redobrado, né? Todo cuidado é redobrado, ele tem que ter um acompanhamento veterinário, tá? Tem que levar na clínica veterinária, o veterinário tem que fazer todo o tratamento e fazer o acompanhamento também. Doutor Silvio, muda toda a rotina da família, inclusive? Bem, pessoal, a gente sabe que esses animais eles não são apenas animais de estimação, eles fazem parte da família. E com todo um problema desse, a gente sabe que a família também é prejudicada. Toda a rotina da família vai ser alterada. Agora, doutor Silvio, o que as pessoas devem fazer? Devem evitar, por exemplo, alguns cuidados básicos de higiene com o animal que está com câncer, na hora de cuidar do próprio animal em casa mesmo? Bem, pessoal, o câncer ele é uma doença debilitante, gradativamente vai prejudicar, e se a gente puder dar o máximo de atenção, o máximo de conforto, o máximo de carinho para um animal desse, é sempre melhor. Muito obrigada pelas dicas essa semana e fica aqui, gente, para vocês uma outra dica. Se você estiver aí nos assistindo, quiser tirar mais dúvidas a respeito desse assunto, você pode ligar agora para os números que estão aparecendo para você aí na tela e pode conversar direto com o Dr. Silvio, tá bom? Obrigada, hein? Na próxima semana a gente volta aí com mais dicas. Obrigado você. Boa tarde. É isso aí.
agora, mudando de assunto, vamos falar sobre a redução do IPI, que tem alavancado a venda de carros. Mas você sabe o que era o IPI e de que maneira ele influencia diretamente na hora de comprar o seu carro? Essa é a dica segura com o nosso amigo Neto. Acompanhe. Olá você, meu amigo, minha amiga, mais uma vez juntos, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar nos assistindo. Hoje nós vamos falar de algo importante para o seu bolso, a redução do IPI, que vai, na verdade, até o final deste mês de agosto. Uma dica importante, primeiro, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o que insere diretamente no veículo com motorização 1.0. 7% do valor do bem. Significa que o governo, o leão, que está magrinho, morto de fome, está lá, todo triste, querendo resolver e abocanhar seu pedaço do mercado de novo, no final desse mês, vai voltar a cobrar sobre esses produtos este tipo de imposto. Bom, é uma oportunidade importante para você que está pensando em fazer a opção de compra para esse mês de agosto. Esse mês é crucial para você ter uma grande oportunidade de comprar carros com preço bem abaixo do mercado do que realmente é comercializado. Mês de setembro já era. Volta tudo do jeito que era. Volta tudo de forma que o leão quer ficar gordo, o leão tá magrinho. Leão, você sabe, né? É um imposto, aquele que todo ano abocanha a gente de toda forma. Aliás, todo ano não, né? Todo mês dá a sua mordida no nosso salário, em todos os produtos que comercializamos ou que compramos. É importante que você saiba disso e esteja preparado para fazer uma boa compra. Aproveite essa oportunidade. Todas as empresas estão aí com preços e promoções fantásticas. E nós, também aqui da Dalcar, estamos com preços e condições imperdíveis para você. Venha fazer parte dessa festa, dessa alegria que são todos os profissionais do Grupo Dalcar e, ao mesmo tempo, fechar um excelente negócio com o seu Chevrolet. Uma dica importante para você que sempre nos assiste. Um grande abraço e muito obrigado! Bom, e depois do intervalo a gente volta para falar com você sobre a unidade da Igreja Evangélica no Brasil. É um instante só, não mude de canal porque eu não demoro. O crescimento da Igreja Evangélica no Brasil tem sido bem significativo, mas também tem levado muitos pastores a repensarem o assunto e discutirem até que ponto a Igreja Evangélica tem realmente colocado em prática a unidade. Este é o nosso assunto de hoje no quadro de entrevista. Acompanhe. Bom, ao meu lado, o pastor Vinci do Rego Barros, de Vitória do Espírito Santo, que está aqui visitando a nossa ilha, São Luís. Pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Neia e telespectadores. É um prazer para mim estar aqui. Obrigado pelo convite. Bom, só para explicar a vocês, eu dei a ele a liberdade de me chamar de Neia, né? Muita gente fala Alcineia, mas eu dei a liberdade ao pastor de me chamar de Neia. É mais fácil, é mais rápido. Bom, o nosso assunto com o pastor Vinci é justamente sobre a unidade da igreja no Brasil. Segundo dados do IBGE, somente em 10 anos, a população evangélica no Brasil aumentou cerca de 61,95%. Pastor, isso já representa cerca de 22,2% da população brasileira evangélica, né? Isso em números dá em torno aí de 42,3 milhões de brasileiros considerados evangélicos. Aí a gente se pergunta, o que é realmente ser evangélico? Por que se denomina evangélico? Primeiro, eu sou grato a Deus porque existe hoje uma multiplicação no país dessa população e dentro desses dados chamados de evangélicos, mas eu prefiro a palavra cristãos. O que Deus quer é que possamos conhecer a vida cristã, Jesus Cristo.
Essa é a vontade de Deus. A palavra evangélico, ela divide. E eu entendo que Deus não quer divisão. Quando a gente pensa sobre a igreja é uma. Deus quer levantar a sua igreja. Ele deu a vida pela igreja. Então nós somos cristãos. Para mim essa resposta é melhor. Então é como se fosse, por exemplo, os católicos, evangélicos, enfim, todas aquelas pessoas que seguem a Deus, seguem a Cristo, podem ser considerados cristãos. Não é bom denominar, é isso, pastor? A situação que existe entre católicos e hoje a conhecida igreja evangélica, existe até um movimento grande, e eu não estou falando do ecumenismo, mas eu estou falando de alguns pontos essenciais que nos unem. Então, eu participo de um grupo que trabalha pela unidade da igreja no Brasil. Conheço padres e trabalhamos, nós, um grupo de pastores, existe também um grupo de padres. Mas eu quero dizer que não é dentro aquele pensamento antigo do ecumenismo, porque então seria você abrir mão de alguns valores. Não é esse o ponto. Nós queremos somar aquilo que nos une. Então nós estamos orando juntos e nós estamos trabalhando pela unidade da igreja. Pastor, agora falando em unidade da igreja, por que há tantas denominações, por que há tantas divisões dentro da própria igreja evangélica? Esse é um ponto muito importante, porque Deus, quando levantou a sua igreja, Ele disse assim: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, na realidade, Ele está falando que está levantando a sua igreja. Agora, a igreja de Deus, ela não tem um rótulo, uma placa. E tanto é que o próprio Jesus ensinou o tempo todo sobre vida, princípios, valores. Então, a igreja, nos tempos antigos, e à luz da palavra, ela começou nas casas. O propósito de Deus, através da igreja, é que cada uma das nossas casas sejam transformadas, para que nós, os pais, as esposas e os nossos filhos, possamos conhecer a Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida. Você acha que hoje essas grandes divisões que há dentro da própria igreja, isso atrapalha na questão do desenvolvimento e do próprio conhecimento a nível da Bíblia, conhecimento de quem é Deus, do que Ele pode fazer? Eu creio que atrapalha muito. Eu quero até citar um versículo que está aqui no livro de João, no capítulo 17, tem alguns versículos. A palavra diz, João 17, 21, a fim de que todos sejam um, e eu, para ganhar tempo, vou ler o finalzinho do versículo, para que o mundo creia. Depois, a palavra diz no versículo 21, para que sejamos um, como nós o somos. 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. O propósito de Deus é a unidade da igreja. E a palavra diz que aqui tem, de fato, um segredo, um mistério sobre a multiplicação da igreja. Quando nós estamos em unidade, existe uma multiplicação. Então, o mundo crê, porque nós estamos juntos e compartilhamos essa nossa fé e tudo em comum. Então, hoje as pessoas, quando pensam em Deus, e nós temos historicamente uma população aberta para as coisas de Deus, somos uma população diferente, né? Um povo diferente do que o povo europeu, por exemplo. Há uma rejeição por Deus. Então, as pessoas muitas vezes querem Deus, mas não querem a igreja. Então, isso é um fato muito importante, porque não há como a gente conhecer a Deus e querer seguir a Deus sem participar da igreja. Agora, a igreja não é uma organização, mais propriamente, uma estrutura. A igreja é a nossa vida. Jesus veio, eu vim para que tenham vida. Então, isso é a igreja.
quando a nossa vida é transformada. Olha, o assunto é bastante interessante, mas a continuação dessa entrevista você vai acompanhar na próxima semana, porque o pastor Vince ainda tem muito a falar sobre a unidade da igreja em todo o Brasil. Infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e acompanhe agora os bastidores das gravações. Tchau e até o nosso próximo encontro, querendo Deus. E o telefone tocou. Aí roda VT, roda, roda, roda e avisa. Essa é a dica segura. Puxa vida. Ai, 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 ai. Vai. Bem, Alcineia, o câncer deu branco, né? Toda a rotina da família. Vai ser justa. Ah, eu tô pensando que eu tô gravando, Bel. E que teve alguns exercícios. Ela é... Pergunta de novo. Dá pra perder... Ficou na dúvida. Programa Referencial. Oferecimento. Potiguar. O melhor em acabamento para o seu lar. Dalcar. Eu acredito. Faculdade São Luís. Educação superior de excelência. Loca Bem. Viajando com você. E a M Móveis. Móveis para escritório.